Olá, seja muito bem-vindo. O JR Entrevista começa agora. O nosso convidado hoje é o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. O deputado é vice-líder do partido na Câmara, presidente da Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial e coordenador da bancada cearense. Deputado, obrigada pela participação aqui no JR Entrevista. E vamos começar falando sobre essa reforma administrativa que já chegou lá no Congresso. Eu queria saber a opinião do senhor, vendo que ela deixou de lado também parlamentares, militares e membros do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês desse tema tão importante e de outros que abordaremos. Eu acho que a reforma administrativa ela chega com uma sinalização muito importante, que é dizendo que a regra do jogo passa a valer a partir de agora. Portanto, quem resolver entrar para a carreira pública já sabe quais são as novas regras do jogo. Por outro lado, ela traz algumas questões de redução salarial que são muito importantes, que são conquistas importantes dos trabalhadores, principalmente da carreira, ao longo do tempo. De outro lado, também, nós temos a questão da aposentadoria compulsória, que ela vai ser retirada. Isso é muito bom, porque a gente vê servidores que às vezes cometem algum ato errôneo dentro da administração e que são afastados com a aposentadoria. Que acaba aparecendo um prêmio, né? Exatamente. A gente vê isso muito fortemente até no judiciário. E aí, é o que vocês da imprensa noticiam muito bem. E aí a minha preocupação é essa. O judiciário, por exemplo, não está nessa reforma administrativa. Os militares também não estão na reforma administrativa. É uma preocupação que eu tenho, sim. Acho que o governo falhou nesse ponto, deveria ter sido mais abrangente. Porém, a gente precisa debater melhor esse tema dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, eu estou fortemente nessa cobertura da reforma administrativa. Só deixar uma pontuação clara. Quem não está nessa reforma administrativa são os membros dos poderes, né? Os próprios juízes, os parlamentares e os integrantes do Ministério Público. Os servidores do Judiciário estão na reforma administrativa. Mesmo assim, retomando ao tema, o senhor acha que poderia ter sido mais abrangente? Com certeza. Inclusive, também você esqueceu de mencionar o legislativo. Nós mesmos, parlamentares, também não estamos incluídos nessa reforma. Os parlamentares não, só os servidores. Os servidores do legislativo. Então, a gente tem aí, por exemplo, questão... Eu não estou aqui defendendo o salário de Marajá, aqui que receba acima do teto. Pelo contrário, eu sempre defendi que o teto seja o limite do recebimento. Muitas pessoas acumulam vários salários, até outros benefícios, para poder receber acima do teto. Porém, o que essa reforma ela traz de redução salarial, que eu digo, ela diminui a capacidade de ganho ao longo da carreira do servidor. Então, ela reduz as chances de aumento de salário. Entendo que o governo está pensando na questão fiscal, ou seja, diminuir custo, porque realmente a máquina pública do Brasil é muito cara e ineficiente muitas vezes. A população não vê o serviço chegar muitas vezes na ponta, né? Um discurso que a gente tem muito ali no Pacto Federativo, que eu sou coordenador também da Frente Parlamentar do Pacto Federativo, é justamente esse: mais Brasil, menos Brasília. Como é que o burocrata que está aqui em Brasília, todo meu respeito ao servidor, mas como é que ele tem, às vezes, a real noção do que acontece lá no município? A gente luta para que o município tenha uma condição melhor de decidir sobre as suas coisas do dia a dia. Por que a gente precisa de um Estado tão inchado, né, com capacidade de decisão tão grande sobre os problemas das cidades, os menores problemas? Então, a gente precisa repensar o modelo realmente de servidor público federal do Brasil, de uma forma abrangente, sem retirar direito daqueles que já têm o direito adquirido e sem também prejudicar para que a carreira não seja atraente, né? Que ela seja atraente para quem quer entrar. Mas o senhor acha que isso acabaria desestimulando, de alguma maneira, o desempenho ou afetando o desempenho desses servidores que vão chegar porque querem, o que dizem, acabar com uma cultura de estabilidade ali, né? Então, para quem vai chegar, o que mudaria isso na prática? Vai mudar totalmente isso? Ele muda, que a capacidade dele na carreira de receber um salário um pouco maior, veja bem, não estou falando de salário acima do teto, estou falando dele ter o acréscimo dele salarial ao longo do tempo. Ela está diminuída. Veja, até os 30 dias de férias anuais foram cortados nessa proposta. Ele não pode mais tirar 30 dias de férias. Ele pode tirar 30, ele não pode tirar mais do que 30. Mais do que 30, exatamente. Ele não pode ter o benefício dos 30. E não pode tirar os 30 corridos, salvo engano. Não, ele pode tirar os 30, só que são 30 dias. Aqui, hoje a gente tem, por exemplo, no Legislativo, a gente tem no Judiciário períodos de recesso.
e muitos servidores, além do período de recesso, fazem mais a utilização das férias. E é isso que também a proposta tenta acabar. Certo. Bom, a gente não pode deixar, como eu disse, a gente tem que deixar o servidor público que tem o mesmo trabalho, a mesma função do cidadão normal. A gente tem, de um lado, o cidadão que reclama da ineficiência do Estado e, de outro lado, a gente tem direitos adquiridos ao longo de muitos anos de carreira. Então, é preciso equilibrar essa balança para que o servidor possa ser mais eficiente, ter critérios, sim, de meritocracia, mas hoje, respondendo a sua pergunta, ela tem uma grita muito grande de quem está buscando um concurso, uma carreira pública, com questões de estabilidade, com questão de salariais, que estão aí estão na internet, nas redes sociais hoje, muito voltada para esse ponto. Então, a gente precisa equilibrar essa balança. Eu acho que esse debate vai ser construído dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, quer dizer que mesmo sendo de um partido de oposição, PDT, o senhor acha importante se discutir neste momento a questão da reforma administrativa? Olha, eu estou num partido que tem como bandeiras muito fortes, tradicionais, duas questões, o trabalhismo e a educação. Porém, o Brasil, a gente precisa atualizar ele com as leis modernas, com o mundo moderno, deixá-los mais rápido, mais ágil, para que a gente possa levar o Brasil realmente para um desenvolvimento de primeiro mundo. Com isso, a gente tem realmente que atualizar nossa legislação. A questão dos servidores públicos é uma questão muito importante, muito cara, uma luta de muitos anos que conseguiu-se alguns direitos. Mas, por outro lado, também precisamos pensar no resultado final, para que a gente faça o resultado chegar na ponta, para quem mais precisa. Ou seja, a gente trazer para o servidor público efetividade, seja através de uma melhor distribuição dele nos cargos, de uma liberdade maior deles trabalharem, mas a gente também não pode permitir que o servidor público tenha uma garantia de salário exorbitante, diferente da realidade do país, certo? E que isso lhe dê uma condição de estabilidade também sem estar ligada à meritocracia. Então, já existe processos disciplinares importantes para alguns casos, mas como a gente mencionou, questão da aposentadoria compulsória, quase um prêmio para aqueles que fazem, às vezes, cometem algum erro na administração e são afastados. A gente precisava ver também incluído, como eu disse, o judiciário nesse ponto, certo? Que é onde a gente mais vê isso acontecer. Então, precisamos pensar o Brasil. Estou falando aqui em acabar com direitos adquiridos? Não. Os servidores já estarão garantidos com os direitos daqueles que já estão na carreira. Porém, os novos vão entrar na carreira tomando a decisão de acordo com aquilo que eles vão ter da nova regra, né? Que só pode valer após a promulgação da PEC. Deputado, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa atuação da Frente Parlamentar de Inteligência Artificial. A Frente Parlamentar da Inteligência Artificial, ela vem para poder acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Então, hoje, a gente está buscando regulamentar a inteligência artificial através de um projeto de lei da minha autoria, que estabelece fundamentos, princípios, mas também direitos e deveres da inteligência artificial no Brasil. O Marco Civil da Internet, ele chegou um pouco atrasado. Agora, a gente quer um Marco Civil da Inteligência Artificial não tenha tanto atraso assim, que a gente possa votar logo. Por que é importante? Porque além de ele estabelecer conceitos baseados na defesa do ser humano, a gente também permite, estabelecendo princípios e fundamentos alinhados com o compliance de algumas empresas que investem nesse assunto, que essas empresas venham logo para o Brasil e possam investir em inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, como o próprio nome diz, a inteligência é um aprendizado, né? Ela precisa de um acompanhamento constante, de proximidade bastante, e para isso serve a frente. A frente ela vai estar sempre acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial, os conceitos, os novos estudos do mundo inteiro e atualizando a legislação quando necessário, debatendo essas atualizações do mundo para que elas venham rapidamente para o Brasil. A inteligência artificial, ela tem muitos benefícios e é uma realidade que a gente não volta atrás. Além de ela estar hoje já nos smartphones de todo mundo, também pode ser utilizada em educação, para aprendizado. A gente está vendo agora na pandemia bastante a utilização de inteligência artificial, pode ser usado na medicina, inclusive com diagnósticos, e pouca gente sabe. O judiciário já usa muito inteligência artificial. Então, alinhado com especialistas, discutindo com o setor, a gente apresentou o Marco Civil da Inteligência Artificial. Bom, antes da gente continuar esse tema, eu quero dar um recado. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus,
no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Voltando ao tema inteligência artificial, deputado, a pergunta que fica é: de que forma a legislação vai contribuir para a disseminação, né, e também para incentivar o uso dessa tecnologia no dia a dia aí da população? Como eu disse, a gente estabelecendo duas questões. Primeiro, o foco no ser humano, a gente estabelece os direitos e deveres. Então, o que protege o ser humano para que ele não seja uma vítima da inteligência artificial? Que a inteligência artificial trabalhe em favor dele. Isso é uma coisa. O segundo é a gente alinhar com os fundamentos, os princípios, aqueles princípios das empresas que estão investindo em inteligência artificial, essas empresas mundiais que detêm recursos volumosos, para que elas possam investir no nosso país e elas tenham segurança jurídica no Brasil para poder desenvolver a inteligência artificial, para poder levar a inteligência artificial para dentro de uma universidade, para dentro da academia e utilizar aquilo a favor das pessoas, a favor, não usando a gente como laboratório, usando a gente como cobaia, que eu não acredito tanto assim, mas que a gente tenha a segurança jurídica em uma proteção para o ser humano. Agora, deputado, a Câmara aprovou um projeto, né, inclusive, que também prevê o aumento de pena para quem cometer crimes utilizando o auxílio emergencial. Qual a importância disso nesse momento que a gente está vivendo? Essa emenda que foi aprovada no projeto pela Câmara dos Deputados é uma emenda minha, que eu gostaria de agradecer à deputada Grace Elias, que aceitou a emenda e colocou no relatório dela. Foi a única emenda que ela acatou no projeto de lei, que é fruto de essa emenda, ela foi pensada porque eu já apresentei um projeto de lei nesse sentido. O que é isso? O auxílio emergencial, ele tanto é caro para o país pagar, veja que o presidente está aí perguntando de onde é que vai tirar dinheiro, quanto é caro para quem recebe que precisa realmente, que não seja o fraudador. É muito importante esse dinheiro para a vida dele, ali, a pessoa que está desempregada. Veja que a nossa economia se segurou aí em função do auxílio emergencial, devido à importância dele. Imagina se tivesse sido um valor menor, né? Ainda bem que foram esses R$600. Porém, se a gente deixar que fraudadores fraudem o sistema ou apliquem golpe nas pessoas que recebem, que esse é o objetivo da emenda, a gente acaba que vai deixar um dinheiro muito importante para o ralo. A própria imprensa noticiou. 40 bilhões de reais foram para auxílio emergencial para pessoas que não deveriam receber. 1/3 da classe média teria pedido esse auxílio emergencial. Militares teriam recebido, ou seja, o governo federal não fez esse mínimo cruzamento de quem podia ou não receber. Nome de pessoas famosas foram utilizados para receber. E eu conheço muita gente na minha cidade, no interior do Ceará, que não recebeu. Que tentou, pediu, tinha direito, está desempregado, não está recebendo, lá no Aracati não recebeu. Então, por isso a importância da gente ter essa emenda. Obrigada, deputado. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre esse assunto. O JR Entrevista agora vai para o intervalo. E na volta, a gente fala sobre a inteligência artificial e a inclusão também da tecnologia 5G. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Deputados, vamos falar sobre a tecnologia 5G, que é a internet das coisas. O presidente Jair Bolsonaro disse que será uma decisão pessoal dele, a questão da implantação da tecnologia. A gente tem uma discussão muito importante sobre utilizar equipamentos chineses ou equipamentos, por exemplo, americanos. Como que o senhor vê essa discussão e essa disputa por um mercado tão grande? 5G é uma realidade que vai vir para o Brasil e o presidente disse que vai puxar para ele a decisão. Espero que ele esteja baseado em estudos técnicos, que leve para ele os melhores estudos. O ideal seria nós mesmos podermos desenvolver a nossa própria tecnologia, como em todas as outras áreas. Mas vamos ter que tomar todas as proteções necessárias. Você vê que o Brasil tem avançado nessas legislações voltadas para a proteção dos dados do ser humano, como a gente mesmo falou, inteligência artificial. E a 5G nada mais é também do que a inteligência artificial. Ela não tem um aprendizado de máquina, mas ela consegue fazer muito mais rapidamente que as coisas aconteçam e que aquilo sirva o ser humano. Então, a gente precisa ter uma decisão muito bem tomada para que não haja nenhum tipo de cyberataque, espionagem comercial, nenhum tipo de coisa nesse sentido aqui no Brasil. Agora, deputado, é importante quando a gente traz essa tecnologia aqui para o Brasil também, como é que fica a situação a respeito da legislação, né? É preciso ponderar tudo isso mesmo para evitar esse tipo de situação que o senhor acabou de citar? Exatamente. A gente precisa ver aquilo que não tem na nossa legislação
E eu acho que isso pode partir da iniciativa até do próprio presidente. Na hora que ele apresentar a proposta de implantação do 5G, ele já mandar do próprio executivo quais são as questões legais que precisam ser abrigadas com esse assunto. Então, eu imagino que a gente já tem um arcabouço jurídico, o Marco Civil da Internet, com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o próprio Marco Civil da Inteligência Artificial, se for aprovado esse projeto que eu apresentei. Porém, dependendo da tecnologia dele, nós vamos precisar de circunstâncias diferenciadas que ele pode apresentar ao Congresso. Deputado, existe uma discussão mundial, né, sobre a questão dos equipamentos chineses, de que os americanos falam que os equipamentos chineses favorecem a espionagem, os chineses dizem que não, e os equipamentos chineses são mais baratos. O senhor que está ligado aí nessa área de tecnologia, o senhor observa aí algum risco, soube de alguma comprovação desse risco dos equipamentos chineses? Olha, não tem nada comprovado. A gente tem uma discussão mundial de qual é a melhor tecnologia e a gente não tem nada comprovado. Se o mundo tivesse alguma comprovação, já teria acontecido alguma reação em cima disso. Então, não tem eu não tenho nenhuma questão prática com relação a essas tecnologias. A gente só vê uma discussão mundial e que eu acho que tem muito mais a ver com a retórica. Óbvio. Disputa de mercado também. Disputa de mercado e retórica do que é o melhor para o mundo e hegemonias internacionais querendo tomar conta, né, do comércio mundial. Então, eu acho que a gente precisa ter no Brasil cuidar da proteção dos dados das pessoas, cuidar dos seres humanos e desenvolver uma tecnologia nossa que permita a gente ter a nossa própria tecnologia ou ter os nossos próprios equipamentos, que é a maior deficiência do Brasil, é essa, a gente não está conseguindo desenvolver. Mas a gente sabe que nessa questão da 5G tem uma questão muito importante, que é a questão da inclusão digital. E a tecnologia 5G, ela necessita de muito investimento, muitas antenas para ela chegar com qualidade. Se a gente também não pensar na questão de preço, você acha que vai ser mais complicado fazer essa inclusão digital, principalmente num país tão grande como o nosso? A infraestrutura em tecnologia foi uma coisa que foi superada ao longo de várias etapas da humanidade. Se você pensar da época do rádio aqui no Brasil, a época da televisão, depois a época do telefone celular, tudo isso é muito caro. Realmente a gente precisa buscar tecnologias mais baratas e as próprias tecnologias vão barateando ao longo do tempo. Então vai ser um desafio muito grande. Agora, o mais barato não pode pautar o que nós vamos decidir. A gente tem que decidir com base naquilo que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. Agora, o senhor se preocupa também quando a gente fala nessa questão da inclusão, dessa tecnologia também ser acessível àquelas pessoas que estão lá no interior. O senhor vem do Nordeste, o senhor do Ceará, e a gente fala justamente dessas pessoas terem acesso a tudo isso. É possível, de maneira acessível, um custo acessível também? De imediato, não, isso não acontecerá, isso precisa de tempo. Como todas as tecnologias, o próprio telefone celular, quando chegou no interior, teve uma dificuldade, primeiro nas sedes dos municípios, até hoje nós temos dificuldade na zona rural, onde às vezes a gente está com a nossa melhor tecnologia e não vê o sinal chegar. Então isso levará tempo ainda e acho que não chegará tão acessível assim no primeiro momento. Mesmo que a gente traga a tecnologia mais barata, ela ainda assim será muito cara para o consumidor, muito cara para a população comum. Então, isso será um processo de longo prazo, que vai ser aí barateado, a própria tecnologia ela ajuda nesse sentido, mas a gente não vai dormir e acordar com 5G no outro dia, que o Brasil não tem condições de bancar isso aí. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Tchau. Deputado, como o senhor está acompanhando a questão da pandemia, principalmente voltada à questão do turismo? É uma atividade muito importante lá no estado do senhor, no Nordeste, também em muitas regiões aqui do país. Como que o senhor está acompanhando os impactos da pandemia no turismo? O turismo é uma pauta muito importante para mim. Além do meu município ser um município turístico, é uma pauta que eu sempre debati, discuti e trago no meu DNA essa pauta. Eu vejo que a retomada ela já está acontecendo. A gente tem aí uma ocupação lá no Ceará que já está aumentando, certo? E vejo que as pessoas estão buscando lugares seguros para irem. Então, elas estão evitando ir para lugares onde estão falando de pandemia, que estão ouvindo falar de endemias ainda, ou seja, locais, e estão indo para locais onde elas já têm uma segurança maior, que já estão se adaptando. E voos domésticos, deslocamentos domésticos de carro,
E essa retomada já está acontecendo. Acho que a gente precisa o quê? As pessoas também estavam presas dentro de casa, estão assim, tendo essa sensação de liberdade. A gente precisa ter os maiores cuidados, fazer treinamento. Turismo a gente faz com investimento em divulgação, investimento em treinamento e investimento em infraestrutura de destino. São os 3 pilares do turismo mais fortes. Então, você precisa hoje investir em quê? Em treinamento e divulgação, para aqueles destinos que estão já adaptados a essa nova realidade, para que o turista se sinta seguro para poder se deslocar dentro do seu próprio país para locais que já estão com a pandemia, de certa forma, controlada ou diminuída, e locais que já façam o protocolo da pandemia com as orientações. Obrigado, deputado. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. No próximo bloco, a importância da tecnologia para superar a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Continue com a gente. O JR Entrevista está de volta e com a gente hoje o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Ele é autor do projeto que cria o Marco Legal da Inteligência Artificial. Agora, deputado, qual que é a importância disso? Porque a gente tem outros países no mundo, Estados Unidos, temos Europa também, que estão avançados nessa questão da inteligência artificial. O Brasil está nesse caminho ou não? Nós estamos tentando colocar o Brasil nesse caminho. Justamente o marco legal é importante para isso, para que as empresas tenham condições de investir aqui, achando um ambiente de segurança jurídica. Uma das maiores dificuldades das empresas do mundo inteiro investirem no Brasil é a segurança jurídica. Não estou falando só na inteligência artificial, estou falando em todas as áreas. É esse ambiente que a gente precisa proporcionar, é essa resposta que a gente precisa dar para o resto do país. Dizer que o Brasil está mudando, o Brasil precisa desenvolver, a gente precisa trazer o Brasil para que deixe de ser uma promessa, deixe de ser o país do já teve, que a gente vire o país realmente do futuro. Deputado, a gente sempre tenta tocar aqui em alguns temas que estão em discussão no Congresso para o nosso telespectador saber o que pensa o parlamentar. Por exemplo, o projeto das chamadas fake news, né, as notícias falsas, está em discussão na Câmara dos Deputados. Qual que é a opinião do senhor sobre esse tema, sobre esse projeto? As fake news, elas já existem há muito tempo. Hoje as fake news são da internet. Antigamente você fazia uma difamação pela pessoa através do rádio ou da televisão, em alguns lugares. Eu acho que a gente precisa sim coibir quem financia a divulgação de fake news. Quem financia a proposital divulgação e difamação de uma pessoa. Essas pessoas hoje estão escondidas. Então a gente precisa ter formatos de rastreabilidade de financiadores e pessoas que estão lá apertando o botão do Enter para poder destruir reputações. E o projeto contribui para isso, que está em discussão no Congresso? O que eu tenho visto até agora contribui sim. Claro, todo que vem para o Congresso a gente precisa adaptar para que tenha o melhor possível. O projeto que tem lá já contribui bastante para isso. Agora, deputado, falando de tecnologia, de evolução também, qual que é a importância disso tudo nesse quadro que a gente está vivendo hoje, na pós-pandemia também? Essa evolução, essa inteligência artificial, a tecnologia também pode fazer toda a diferença? Toda certeza. Você veja que os alunos hoje do Brasil inteiro ficaram em aula virtual. Até nas redes públicas, por sorte nós tivemos isso. E a inteligência artificial também foi muito utilizada para poder identificar e rastrear onde estavam acontecendo picos de contaminação. Pós-pandemia, o mundo será muito mais tecnológico. Nós avançamos em tecnologia muito rapidamente com essa pandemia agora, nessa crise. Fomos forçados. Fomos forçados a nos adaptar. E eu acho que essa adaptação não tem volta. Claro, nós vamos voltar a ter as relações com as pessoas. De algum momento isso vai voltar. Mas a tecnologia avançou muito nesse período e é uma realidade sem volta. Tomara, deputado, que todos nós queremos estar próximos de quem a gente ama, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Nathalie. Deputado, obrigada pela participação com a gente aqui no JR Entrevista e obrigada a você também pela sua companhia. Até a próxima.